O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejam ver o que vedes e não veem. Desejam ouvir o que ouvis e não ouvido. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, entre a nossa celebração litúrgica de um ambiente dedicado a Nossa Senhora da Conceição e a Diocese de Caicó, cuja padroeira ou cujos padroeiros são São Joaquim e Santana, ou Santana e São Joaquim, a solenidade lá é bem mais exposta do que aqui. Mas são duas personalidades marcantes na história da salvação. São pais de Maria Santíssima, a mãe de Jesus. Portanto, são pais de Maria e avós de Jesus. São os avós. Alguns profetas não viram o que outras pessoas cuja missão mais simples chegaram a ver. Nem todos os justos ouviram o que pessoas mais pecadoras ouviram. Faz parte da liberdade, de um lado, dos filhos de Deus, do outro lado, da grandeza do serviço, do amor de Deus. Aquilo de não escolher determinadas pessoas, ou aquilo de não discriminar determinadas pessoas, faz parte da liberdade e da grandeza do serviço de Deus. É por isso que Jesus, morrendo condenado por vários juízes do Sinédrio, condenado à morte de cruz, como marginal da categoria mais deplorável,
não significou para ele uma derrota. Para Cristo, a cruz não é uma derrota, pelo contrário, é um instrumento de salvação, é um instrumento de vitória, até mesmo dele. Saiu vitorioso da morte de cruz. Aquele passo mais próximo da morte e eternizado para a vida. Um passo passageiro, para ser bem redundante. Um passo de passagem, alcançando a vitória eternizada. A ressurreição para a vida eterna, de que nós somos herdeiros. O cristão, quer dizer, o aumentativo de Cristo, o Cristo normal tem uma dimensão. Se ele for elevado ao grau aumentativo, ele passa a ser um cristão enorme. O mundo todo testemunha de Cristo. Cristão, é no aumentativo. Porque a sua vitória não foi a vitória da morte. Aquela morte foi a passagem para a vida. Enquanto o tempo representa muito para os temporais, ou para os temporâneos, a eternidade da ressurreição é o passo definitivo para a eternidade. Agora imaginemos isso no cérebro e no coração de São Joaquim e Santana, os pais de Maria, a mãe de Jesus, o Salvador, aquela que assistiu não só o nascimento, mas a morte. Estava de mater dolorosa, iuxta crucium, lacrimosa, dum pendebat, enquanto se quase pendurado na cruz. Os pregos não eram suficientes para deixar o Cristo no nível de cadáver, semi-morto ou semi-vivo, preso à cruz. Tinha que ficar meio pendurado, pendente. Dum pendebat filhos, enquanto seu filho estava quase pendurado, com o peso do corpo, sustentado por pregos, cravos enormes, mais fáceis de largar das mãos, do punho, né? Deve ter sido pregado entre um osso e outro, das mãos, dos braços, dos antebraços e os pés. Ainda hoje procuram uma guarda no meio da cruz em que o Cristo ficaria escanchado, mas não foi encontrado. Ainda hoje não foi encontrado. O vestígio de alguma coisa que estava fixada na cruz, mais ou menos entre uma perna e outra, para que o Cristo tivesse um certo apoio de não se despegar, porque não tinha como sustentar somente com os cravos.
Os outros não tinham esse problema, que eram amarrados. Pregado com prego, só Jesus. Mas aquilo não foi uma derrota. Imaginemos na cabeça de Santana e São Joaquim, imaginemos no coração deles, o coração de cujo amor se gerou Maria. Maria, de cujo amor se gerou Jesus. Jesus, de cujo amor representou a vida do Pai. Esse encadeamento, a dinâmica da salvação, nos afeta profundamente. O humano passando pelo meio do divino, o divino por entre o humano e a vida, esperando a ressurreição. Ou seja, a categoria da morte na vida passa a ser a categoria da vitória na eternidade. Que realmente as nossas festas, os nossos sinais que ouvimos sem sermos profetas, que vemos sem sermos profetas, que contemplamos sem a genealogia da nossa aproximação com o Cristo. A distância entre a encarnação e o Verbo é infinita. A distância entre a encarnação e nós também é. Mas essa infinitude nos lembra que em Deus o tempo se eterniza. Por isso, aquela vida que pareceu acabar com a morte, não foi assim. A vida começou com a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.